Olá, nós estamos iniciando mais uma aula. Hoje é a lição de número 21. A vida eterna, creio na vida eterna. Lá em 1 João, capítulo 5, a partir do verso 9, eu vou ler até o verso 12, diz assim: Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos nesta hora, que a lição que vamos estudar traga para nós edificação e nos abençoe. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A frase do Credo Apostólico em que está baseada a nossa lição é: creio na vida eterna. O Catecismo Maior usa as seguintes palavras para descrever o estado dos justos na eternidade: serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo o pecado e miséria, cheios de alegrias inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes, no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e deleite de Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo para toda a eternidade. É esta perfeita e plena comunhão de que os membros da Igreja Invisível gozarão com Cristo em glória. Nós chegamos aí à terceira e última grande afirmação do credo, né? Creio na vida eterna. A Bíblia não fala muito sobre as plenitudes da vida eterna, porém fornece o suficiente para fazer nascer em nós uma esperança pelo que há de vir. Então a vida eterna diz respeito às coisas, né, que estão depois do fim. Vida eterna é vida sem fim, vida que continua pelos séculos dos séculos, né? É a plenitude das bênçãos espirituais no lar celestial. A vida diz respeito a estar na presença de Deus. Isso é ter vida, né? Aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados estão separados de Deus. Morte significa separação. Portanto, vida significa ter comunhão com Deus, estar na presença de Deus. E vida eterna significa estar eternamente na presença de Deus. Enquanto vivemos aqui neste mundo, nós crentes aspiramos por uma pátria, né? Por uma pátria celestial, uma pátria onde Deus é o arquiteto e o edificador desta pátria. Nós lemos o texto lá de 1 João, capítulo 5, e eu li até o verso 12, mas o verso 20 diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e que nos tem dado o entendimento para recebermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a vida eterna diz respeito a ter Cristo Jesus, pois Cristo Jesus é a vida eterna. O primeiro ponto da nossa lição tem como título o sentido da atual vida. Na vida atual, enquanto vivemos aqui nesta terra, né, esta vida ela é como um período de prova. É durante o espaço desta vida que devemos estabelecer o nosso estado na eternidade. Quer dizer, este período agora é um período de preparação para recebermos a vida eterna. E assim somos provados, somos testados enquanto vivemos aqui. Portanto, a palavra de Deus diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, quer dizer, o período que vivemos aqui nesta terra é um período de preparação
preparação para recebermos a vida eterna, né? É um período em que devemos viver com responsabilidade, nutrir esperança por estarmos na presença de Deus e entender que não haverá segunda oportunidade. O tempo é agora para nos prepararmos para a vida eterna. O autor de Hebreus perguntou: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Portanto, é de suma importância que sejamos achados com esperança da vida eterna, firmados na eficácia do sacrifício de Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados. Então é importante nós entendermos isso, que o período agora é um período de preparação, período em que somos testados, em que somos encorajados a confiar, a ter esperança em Cristo Jesus. A lição diz o seguinte: antes de tomarmos posse da plenitude da vida eterna, 3 coisas deverão acontecer, né? Teremos de morrer, é claro. Jesus pode voltar antes e você não ter que morrer. Mas se seguirmos o curso normal da vida e Cristo não voltar antes, teremos que morrer, teremos de ressuscitar dentre os mortos, teremos de ser julgados segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Só depois, então, receberemos, é claro, a vida eterna. A sentença dada no dia do juízo será única e irrevogável, né? Ou ouviremos: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ou receberemos a declaração: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Por isso, esse período agora, como é dito aqui na lição, né? A vida atual é um período de preparação para recebermos a vida eterna. O segundo ponto aí é o sentido da vida eterna, né? Qual o sentido dela para nós? É claro que, como nós dissemos no início, né, nós não sabemos muita coisa a respeito, ou não temos muitos detalhes de como será, mas aquilo que sabemos é suficiente para nos encorajar a ansiar por esta vida, pela vida eterna. É claro que há um sentido em que já desfrutamos aqui. Aqueles que creem em Cristo Jesus já têm a vida eterna, mas é claro que ela será desfrutada de maneira plena e desfrutaremos dos benefícios da vida eterna, é claro, após a consumação de todas as coisas com a vinda de Cristo Jesus. O ponto A aqui da lição diz assim, né, deste segundo ponto diz assim: o céu onde desfrutaremos a vida eterna é mais do que um lugar espiritual, é um lugar de substância próprio para corpos ressurrectos. Quer dizer, nós não viveremos no céu como se fôssemos fantasmas, né? Cristo Jesus não está no céu como um fantasma, ele tem corpo, ele é constituído de um corpo físico, né? Claro que a constituição deste corpo é diferente no sentido de que é um corpo glorificado, pois ele havia assumido, assim que encarnou, um corpo semelhante ao nosso, sujeito ao pecado, né? Não porque ele pecasse, mas ele assumiu o pecado nosso e, portanto, ele sofreu as marcas, né? A interferência do pecado nosso sobre ele, embora Cristo Jesus nunca tenha pecado, é claro. Mas Jesus, ele sentiu dor, ele foi perfurado por pregos, né? Ele foi açoitado e teve o seu corpo marcado com os açoites, tudo isso sinal do pecado nosso que estava sobre ele, por ele ter assumido esta natureza humana, né? É claro que hoje ele desfruta de um corpo glorificado. É interessante que quando os discípulos o encontraram no caminho de Emaús, os discípulos não o reconheceram de imediato, né? Porque Jesus, é claro, estava mudado, embora fosse o mesmo Jesus, o seu corpo trazia ainda a sua identidade, mas estava modificado, né? Então, vejam,
O céu é um lugar palpável. O céu é um lugar onde os crentes ressuscitados poderão viver. Aliás, a palavra de Deus fala de novo céu e de uma nova terra. Nós habitaremos esta terra. Céu e terra serão o mesmo lugar para os crentes, né? Uma outra questão destacada aqui, a bênção especial que esperamos na vida eterna é a própria presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1,8. Portanto, a vida eterna é a realidade, é uma realidade no presente, mas as experiências atuais, mesmo gloriosas como são, constituem apenas as primícias das maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nosso dever imediato é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque cremos na vida eterna. Portanto, a bênção especial é estar na presença de Cristo Jesus, não é? Estar na presença de nosso Senhor e Salvador. O terceiro ponto da nossa lição diz a esperança depois da morte. Para onde vai a alma do crente quando o seu corpo é tomado pela morte, né? Nós estamos falando da vida eterna, estamos falando de coisas que serão consumadas com a vinda de Cristo Jesus, com a nossa ressurreição, mas e agora? Neste período que é chamado período intermediário, né, entre a nossa vida aqui na Terra e a volta de Cristo Jesus. Neste período intermediário, para onde vai a alma do crente quando o seu corpo é tomado pela morte? O Catecismo Maior, em sua pergunta 86, responde: a comunhão em glória com Cristo, da qual os membros da Igreja Invisível desfrutam imediatamente depois da morte, consiste em suas almas serem aperfeiçoadas em santidade e recebidas nos mais altos céus, onde contemplam a face de Deus em glória, esperando a plena redenção de seus corpos, os quais, mesmo na morte, continuam unidos a Cristo e descansam em suas sepulturas como em seus leitos, até que no último dia sejam unidos novamente às suas almas. Essa verdade é uma verdade confirmada por textos bíblicos, né? A pessoa, quando morre, no caso o crente, ele passa a estar imediatamente na presença de Deus. Quando Jesus estava sendo crucificado e aquele ladrão, um dos ladrões da cruz, se converte, ele se dirige a Jesus e pede: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, né? E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, o ladrão teve ali a promessa de que após a sua morte, imediatamente estaria com Cristo Jesus no paraíso. Portanto, o crente que morre, a sua alma já é aperfeiçoada e ele passa a estar na presença de Cristo Jesus, de Deus, o Pai. Por isso que para o crente, morrer e estar com Cristo, conforme as palavras do apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor. Somente o crente descansa das suas lutas quando morre. Porque o crente, quando morre, já está na presença de Cristo Jesus, já recebe descanso de suas lutas aqui na terra, né? Paulo vai dizer: estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por que preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor? Porque morrer é melhor para o crente. O crente, quando morre, já está na presença de Cristo Jesus, já está livre das suas lutas, das suas dores, já está na companhia de Deus, né? João, ele ouviu a seguinte voz do céu dizendo, né? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então veja, o crente
é bem-aventurado, porque ele morre e já está com Cristo Jesus. Então esta é a esperança que nós temos após a nossa morte. Já recebemos uma parte daquilo que plenamente receberemos um dia após a vinda de Cristo, a consumação de todas as coisas. A confissão de fé da nossa igreja ensina que as almas serão feitas perfeitamente santas. Assim, as pessoas que partiram para a glória são vistas como justos aperfeiçoados. Nós seremos assim após a nossa morte, aqueles que creem, nós que cremos em Cristo Jesus. Esta é a certeza que o crente tem, né? Após a sua morte. Concluindo aí, o apóstolo Paulo resume a vida cristã nesses termos: Cristo em vós, a esperança da glória. O apóstolo João esclarece: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Novamente percebemos a centralidade de Jesus Cristo no plano da salvação. Ele foi dado para ser recebido. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então estudamos hoje acerca da vida eterna, né? Vimos no sentido de que a vida eterna nós desfrutaremos na consumação de todas as coisas, quando Cristo vier. Vimos aí a questão da nossa vida agora, né? De que é uma prova, é um momento de preparação para recebermos a vida eterna. Vimos aí o sentido da vida eterna, que falando aqui do céu, que o céu é um lugar onde desfrutaremos a vida eterna, né? É mais do que um lugar espiritual, é um lugar de substância, próprio para corpos ressurretos. Vimos também a bênção especial que esperamos na vida eterna, que é a própria presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, por fim, aí o terceiro ponto, vimos a questão da esperança depois da morte. Quer dizer, o crente, ele após a morte, ele desfruta já da presença de Cristo Jesus. É claro, aguarda o dia da ressurreição final, quando plenamente ele desfrutará da companhia, da vida eterna com Deus, com o Pai. Que Deus os abençoe. Espero que você tenha entendido a nossa lição. Qualquer dúvida, estamos à disposição para responder.